Abençoada noite, né, com essa chuva caindo, que tanta gente está precisando aqui no nosso sul, né, do nosso estado. Uma boa noite também àqueles que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. E como sempre, nós temos uns recadinhos. O primeiro recado é para que a gente desligue o celular. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o silêncio, como se faz necessário quando nós adentramos esta porta. A espiritualidade amiga, ela já está nos auscultando. No momento que nós sentamos, a espiritualidade já vê o que nós estamos necessitando. E também, né, o nosso silêncio interior, acalmar a nossa mente e nos dedicarmos nesse momento a ouvir, a aprender, a agradecer. Também o silêncio é importante porque a nossa casa aqui, como todos sabem, é um grande hospital. E aqui nós trazemos, a espiritualidade é que traz os espíritos adoentados. Então, até um movimento brusco numa cadeira incomoda os pacientes. O nosso segundo recado é sobre o aniversário da nossa casa, né? Dia 12 de março, nós completamos 22 anos. Então, nós traremos expositores de fora, todo sábado, os 4 sábados do mês. Então, nós já pedimos, né, quem estiver interessado em vir nos prestigiar, nós já agradecemos. E também, né, a gente sempre quer colaborar e quer dar um presente, né? Então, fiquem à vontade e nos tragam gêneros alimentícios não perecíveis, né? Material de limpeza, de higiene, porque assim nos ajudam as famílias, né? Nós todo mês temos mais de 70 famílias, nós doamos cesta básica. Então, nosso presente para o nosso recanto de luz são alimentos. Então, neste momento, nós vamos nos harmonizar com o nosso trabalho, né, que nós vamos começar agora um estudo com o colega. Então, nós vamos fazer aqui uma prece. Para tal, vamos nos relaxar. Fechar os olhos quem quiser e vamos pensar só em momentos, em coisas boas para nós. E para quem a gente pensar, né? Senhor, acenda em nós a luz para que não sejamos ingratos diante do seu amor. Ensina-nos a receber a luz, sem querermos toda para nós. Ensina-nos a sorrir e a viver, sem as algemas do egoísmo. Mostra-nos o caminho, sem querermos as facilidades do mundo. Ensina-nos a seguir nos patamares de amor. Porém, não permita que a amargura seja severa ao ponto de esquecermos de agradecer. Ensina-nos, Senhor, dentro do lar ou fora dele, a encontrarmos a fortaleza de sua paz, para que possamos, vigilantes, vencer as sombras e alcançar as bênçãos que nos vinculam aos céus e ao seu prestimoso coração. Passamos a exposição agora ao nosso amigo Carlos André. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Recanto de Luz. Hoje, então, a nossa exposição doutrinária tem como título Pensa um pouco, da obra Pão Nosso, por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem, mas antes da gente ir para o estudo propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho a respeito da exposição doutrinária. Quem já participa do recanto, é trabalhador do recanto, provavelmente já sabe o que vai ser aqui colocado, mas algumas pessoas, de repente, pode ser a primeira vez ou há pouco tempo frequenta a casa, então é importante destacar alguns aspectos dessa exposição doutrinária
para a gente entender um pouco como ela acontece. Bem, então, primeiramente, é importante dizer que o expositor é um coautor. O que significa isso? Que existe um coautor espiritual também. Então, todos os expositores trabalham conjuntamente com expositores espirituais, logicamente não envolvendo nenhum tipo de comunicação mediúnica, mas há uma inspiração a nós expositores por parte desses nossos amigos espirituais. Tanto que, frequentemente, quem está expondo usa a primeira pessoa do plural, nós. Não é por acaso, é porque não sou apenas eu que estou aqui, não sou apenas eu que estou falando, somos nós. Em segundo, é que as melhores habilidades dos expositores são exploradas. Por quê? Porque nós temos muitos defeitos, mas nós temos algumas habilidades. Então, os amigos espirituais, eles se utilizam dessas habilidades. E nós temos habilidades diferentes. Então, alguns são bons contadores de história, outros têm senso de humor, outros têm profundo conhecimento das obras espíritas, e assim sucessivamente. Então, essas diferentes características são exploradas. E não há um processo criativo único da exposição doutrinária. Não existe uma regra, não existe uma metodologia única. Cada expositor tem o seu processo criativo. Então, por exemplo, no meu caso, eu procuro fazer o quê? Ler o texto que foi passado com antecedência, num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, e eu começo a refletir sobre aquele tema. E as ideias vão surgindo, como se fosse um quebra-cabeças desorganizado, e aos poucos essas ideias vão se organizando, vão tomando uma forma que vai chegar, então, na exposição doutrinária. Mas isto é particular de cada um. Por exemplo, essa exposição doutrinária de hoje, o processo foi um pouquinho diferente, porque não foi na minha casa, como costuma ser, num local tranquilo, em que eu estou lá, lendo, pensando a respeito do tema. Foi num dia de manhã bem cedo, caminhando na avenida, aqui no cassino. Estava bem tranquilo, e eu já tinha lido o texto e comecei a pensar, e as ideias foram surgindo ao longo dessa caminhada na avenida de manhã cedo. Bem, e desta forma, como as habilidades são diferentes, como o processo é diferente, as pessoas são diferentes. Um mesmo tema pode ser abordado de forma completamente diferente por expositores distintos. Então, esse tema já foi abordado numa palestra na segunda tarde e talvez tenha sido completamente diferente, porque as nossas experiências, as nossas vivências são diferentes. Então, a gente interpreta o texto espírita de forma diferente. E dessa forma a gente acaba, às vezes, se surpreendendo pelo caminho que a exposição doutrinária toma. Às vezes não é aquilo que a gente imagina, que a gente acha que ia falar. Toma um caminho diferente. E é importante destacar que a gente sempre busca a contextualização na atualidade, porque muitas das obras espíritas que servem como base para essas exposições são obras de muitos anos atrás. Então, por exemplo, esse livro Pão Nosso, ele foi lançado em 1950. Então, imaginem que já faz mais de 70 anos. Então, a sociedade era completamente diferente, a cultura era completamente diferente, as pessoas eram completamente diferentes. E a gente, então, tem que tentar buscar essa
contextualização no mundo atual. Isso que é a beleza do texto espírita, porque ele se adapta ao longo do tempo, ele não fica ultrapassado. E por último, sempre ou quase sempre, numa exposição doutrinária, há recadinhos. E muitas vezes os recadinhos são para o expositor, né? Então, isso é para todos se sentirem à vontade em ouvir os recadinhos. Ninguém ficar chateado, né, se ouvir um recadinho, porque às vezes o recadinho é para o expositor. Bem, então vamos, né, a nosso estudo depois dessas considerações iniciais. Então, nesse livro Pão Nosso, nesse capítulo, então, que nós vamos estudar, pensa um pouco, há uma passagem da Bíblia, João 10, versículos 24 e 25, que diz o seguinte, e que é usado como base para o texto espírita. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Os judeus fazem essa pergunta a Jesus. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então é apresentado essa passagem bíblica e aí, então, é feita uma discussão, considerações a respeito dessa passagem bíblica. E a gente já observa aqui claramente que mostra o quê? Que, segundo Jesus, não é importante o título, não é importante dizer que é isso ou aquilo. Não era importante ele dizer que era Jesus, que era o Filho de Deus, que era o enviado, que era o Mestre. Ele queria que fosse reconhecido pelas suas obras, pelo que ele fazia. Então, já deixa claro o que Jesus estava querendo dizer aos judeus ali que indagavam a ele. Mas, então, nós vamos fazer uma reflexão a respeito do que a espiritualidade, do que Emmanuel coloca em cima, então, dessa passagem bíblica. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho aqui da evolução do ser humano, em termos biológicos. Então, nessa figura, como vocês podem observar, existe aí a evolução, né, do ser humano até chegar ao Homo sapiens, que é a nossa espécie, desde lá antepassados muito distantes. Então, vocês podem observar ali à esquerda um antepassado de 30 milhões de anos atrás, que era um primata, era um primata de pequeno porte, como dá para observar ali. E o que a gente observa ali que está a informação, né? Um volume craniano desse Aegyptopithecus zeux, um volume craniano de 30 centímetros cúbicos, 30 mililitros. Então, um pequeno cérebro, né? Um cérebro bem pequeno. E era um primata que habitava as árvores, que vivia nas árvores. E então, né, a partir desse antepassado muito distante, de 30 milhões de anos atrás, foi ocorrendo a evolução biológica até chegar ao Homo sapiens. E ali estão os diversos degraus, as diversas etapas, né, mostradas nessa figura dessa evolução biológica. E aí aparece ali, por exemplo, ó, o Homo habilis, que é um dos mais antigos ancestrais humanos do gênero Homo, que é o mesmo gênero do Homo sapiens, que tinha o quê? Um volume craniano de 600 centímetros cúbicos. Então, vejam que muito maior lá que aquele primeiro ancestral de 30 milhões de anos. Então, levou vários milhões de anos, né, para ocorrer essa evolução do volume craniano, ou seja, do cérebro, do tamanho do cérebro. E se a gente comparar esse Homo habilis com Homo sapiens, que é um período aí de cerca de quase 3 milhões de anos,
o cérebro dobrou de tamanho, de 600 centímetros cúbicos para 1.200 centímetros cúbicos. Junto disso, né, se a gente comparar de novo o Homo habilis com o Homo sapiens, o número de neurônios subiu de 46 bilhões para 86 bilhões ao longo desses milhões de anos. Então, por que está se mostrando isso? É para mostrar que a nível biológico, o que mais mudou foi o cérebro, o tamanho do cérebro e o número de neurônios. E por que isso? Isso é por acaso? Não, porque a gente tem que pensar que o espírito, ele vem evoluindo juntamente com o ser humano, em termos biológicos. Então, essa evolução biológica veio acompanhada da evolução do espírito ao longo de milhões de anos. Então, nessas formas humanas ou dos ancestrais humanos mais primitivas, como o Homo habilis, de quase 3 milhões de anos atrás, o espírito era mais embrutecido. E essa ferramenta, que é o corpo biológico do Homo habilis, era suficiente. Mas o espírito que lá habitava, ele precisava evoluir também. E para isso ele precisava de um instrumento melhor. Então, por isso que o cérebro evoluiu de uma forma tão importante. Por isso que o cérebro se modificou tanto, porque o espírito, no seu caminho evolutivo, ele precisava desse instrumento, que é o nosso corpo físico, com esse cérebro desenvolvido. Para quê? Para ele conseguir desenvolver habilidades intelectuais e também emocionais. Então, né, a evolução do corpo físico, a evolução biológica, se deu para o espírito ter a ferramenta que ele precisava para evoluir também. E então vem aquela questão do progresso intelectual versus o progresso moral. Então, a nível biológico, o ser humano evoluiu. Isso permitiu seu progresso intelectual. Mas o espírito tem como objetivo maior o progresso moral. Lógico que ambos estão relacionados, ambos se completam, progresso intelectual e progresso moral. Só que, como seres imperfeitos, esses dois tipos de progresso ocorrem, mas em velocidades distintas. Então, o progresso intelectual é bem mais rápido do que o progresso moral. Há uma certa defasagem. Se fosse o mundo ideal, não haveria essa defasagem. No nosso mundo imperfeito, com seres imperfeitos, o progresso intelectual é mais rápido que o progresso moral. Bem, e como falamos dessa evolução do ser humano como um ser vivo, o que nos distingue então dos outros animais, já que o ser humano, tendo desenvolvido o seu cérebro dessa forma, ele se diferenciou dos demais animais. E aí encontramos na neurociência uma explicação bem interessante dessa diferença entre o ser humano e os demais animais. Diz o seguinte: apresentamos consciência, então nós temos consciência de nós mesmos, do que somos, saber reflexivo. Tal capacidade nos tornou capazes de criar e descobrir. Aliando o trabalho à criatividade, criamos o nosso mundo. Além disso, desenvolvemos uma linguagem eficiente, o que nos possibilita transmitir, acumular e transformar conhecimentos adquiridos ao longo das gerações. Então, aqui está destacado dois termos, né? O criar e descobrir, isso diferencia o ser humano dos demais animais, e a linguagem. Apesar de haver animais que usam a linguagem, usam de uma forma muito rudimentar. Nós temos uma linguagem refinada, que nos permite, então,
acumular e transformar os conhecimentos ao longo das gerações. Nós vamos transmitindo esses conhecimentos ao longo das gerações e aprimorando esses conhecimentos. E ainda segue. Como seres humanos, podemos realizar grandes mudanças em nossa forma de viver. Por sermos capazes de construir um saber reflexivo, observamos, refletimos, analisamos e julgamos o que nos cerca. Temos a capacidade de questionar o passado, modificar o presente e planejar o futuro. Somos criatura e criador do mundo em que vivemos. Não nascemos prontos pelas mãos da natureza. Nossa vida é, em grande medida, um processo de renascer contínuo, com a expressão de novas ideias, novas habilidades, novas formas de pensar. Então, a neurociência ela coloca dessa forma, mas a gente vê que há uma sintonia com o que a gente acredita no Espiritismo. Bem, e ali naquela definição ali, dessa diferença entre homens e animais, foi destacado ali o criar e descobrir, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre esse criar e descobrir. Então, essa nossa capacidade intelectual, né, propiciada pela evolução do espírito, ela permite nós adquirirmos distintos saberes, que pode ser nas artes, nas ciências, nas tecnologias. A gente pode aqui usar como exemplo, por exemplo, dois artistas do Renascimento, da Itália. Um é o Michelangelo e o outro é o Leonardo da Vinci. E aqui nesse slide aparecem justamente as imagens de duas obras desses artistas, que são artistas únicos. Então, à esquerda, a gente vê ali um detalhe da escultura do Davi de Michelangelo, que está exposta lá em Florença, na Itália. É interessante a história dessa escultura, porque na época os artistas eles representavam a luta de Davi contra Golias sempre o final da luta, quando Davi já tinha vencido Golias. E o Michelangelo, ele resolveu inovar. Ele fez essa escultura de Davi pensando no Davi antes da luta. E como estava Davi antes da luta com Golias? Ele estava tenso. E a gente consegue observar essa tensão nas veias saltadas na mão do Davi de Michelangelo, como aparece aí no detalhe dessa imagem. E ele conseguiu esculpir desta forma no mármore, de uma maneira única. Então, a escultura é a perfeição do corpo humano, nos mínimos detalhes, a partir de um bloco único de mármore. Isso é criar. Da mesma forma, o Leonardo da Vinci era um outro gênio da época. Dizem que até eles eram rivais. E o Leonardo da Vinci criou uma nova técnica de pintura, que foi o esfumato, que era para conseguir representar melhor o rosto das pessoas que eram pintadas. E essa técnica, uma das primeiras obras que usou foi a Mona Lisa, que todo mundo já ouviu falar ou viu a imagem. Que justamente essa técnica permitiu a pintura de um rosto que até hoje causa indagações, causa curiosidade, causa controvérsias. O sorriso da Mona Lisa, o olhar da Mona Lisa, isso é criar. Ele criou uma técnica única na época. Bem, mas esses são gênios, e o mundo não é feito apenas de gênios, são exceções, na verdade. Mas nós temos o quê? Inúmeras pessoas destacadas nas mais diversas áreas do conhecimento, criando, descobrindo.
citando um único exemplo aqui, nós temos recentemente o desenvolvimento em tempo recorde das vacinas que permitiram a gente sair da pandemia, estarmos hoje aqui todos reunidos novamente. Pessoas anônimas trabalharam no desenvolvimento dessas vacinas, usando o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual. E é importante aqui destacar que é a capacidade intelectual do ser humano para o bem de todos. Porque o mesmo intelecto que é capaz de desenvolver uma vacina que protege de uma doença tão grave, pode também desenvolver uma droga sintética. Então, voltando àquela questão da evolução intelectual, do progresso intelectual e o progresso moral, podemos usar aqui esse exemplo para ilustrar bem essa questão do progresso intelectual e progresso moral. Ambos ocorrendo juntos, há o benefício para todos, há o bem para a humanidade. Bem, mas, então, tudo seria perfeito se não houvesse a vaidade. Então, as pessoas com esse conhecimento, com essas habilidades nas suas diversas áreas, muitas vezes elas se deixam levar pela vaidade. Então dá para ver bem nessa imagem, né? O gatinho se achando que é um leão. Então quantas pessoas não se acham dessa forma, porque tem algum talento, alguma habilidade, algum destaque na sua profissão, na sua área do conhecimento, no seu domínio sobre um assunto. Então somos imperfeitos e a vaidade ela vem estragar, porque não é essa a ideia dessas capacidades, né, serem usadas para se envaidecer. As nossas capacidades, as mais diversas, é para o benefício de todos, não é para o nosso benefício próprio, nos envaidecermos, conseguirmos vantagens. E essa vaidade é tanta que ao longo da humanidade sempre se atribuiu títulos àqueles que se destacavam. Então isso começou com a nobreza, os duques, os marqueses, condes, viscondes, barões. Mas a nobreza passou, né? É passado. Mas e os pronomes de tratamento? Eminência, excelência, magnificência, o popular doutor. Quantas vezes, né, nós chamamos uma pessoa de doutor por ela ter um destaque naquilo que ela faz? Títulos honoríficos, na área acadêmica principalmente, professor emérito, doutor honoris causa. Então vejam a necessidade que nós temos de termos a nossa vaidade trabalhada. Nós vamos atribuindo esses tratamentos, esses títulos, essas premiações. E aí vem Emmanuel, no livro Pão Nosso, dizer o seguinte: entretanto, na vida verdadeira, ou seja, na vida espiritual, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos, ou seja, não é conhecida por esses títulos, eminência, excelência, doutor, não é conhecido dessa forma. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Então não interessa o título, interessa a obra. E quando se fala aqui em obra, é a obra para o bem do próximo. Então seria o caso, por exemplo, falando da minha área como professor,
O professor, qual o papel dele? É ensinar, é transmitir o conhecimento, é formar. Então, essa é a obra que se espera, que é uma obra para o bem do outro. Agora, se a minha preocupação como professor é receber elogios, prêmios, títulos, honrarias, eu estou me esquecendo um pouco da minha real missão e me envaidecendo com a minha posição. Além disso, logicamente, a vida não é só a profissão. Então é importante, sim, trabalhar em prol do próximo com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, mas também cuidar do próximo. E o próximo pode ser os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos vizinhos, aqueles que necessitam de amparo, de auxílio material, espiritual. Então, essas são as obras que importam e que vão contar lá no mundo espiritual, na forma como seremos de fato tratados. Então, não seremos tratados pelos títulos que aqui são atribuídos a nós, por essa vaidade. Bem, mas aí também foi dito lá que algo que nos diferencia dos animais é a linguagem. Então vamos falar agora um pouquinho da linguagem. A linguagem, ela influencia? Sim, com certeza, nas suas mais diversas formas. E o melhor exemplo é Jesus. Por que Jesus está colocado aqui como exemplo? Então, nessa imagem que aparece de fundo, é uma representação artística do Sermão da Montanha. Então, se a gente for imaginar o Sermão da Montanha, lá na época de Jesus, né, o Sermão das Bem-aventuranças, a gente não sabe quantas pessoas estavam nesse Sermão da Montanha. Dezenas, centenas, não se sabe. Provavelmente não era um número tão grande assim de pessoas pelas próprias características demográficas lá daquela época. Mas, independente desse número de pessoas que ouviram lá, em loco, o Sermão da Montanha, essas pessoas foram influenciadas pela palavra de Jesus. Elas foram tocadas profundamente no seu coração. E ao serem tocadas dessa forma, elas não se satisfizeram em ter esse conhecimento, em ter esse saber. Elas passaram esse conhecimento adiante, viraram pregadores. Então, o poder da linguagem, a influência da linguagem nesse exemplo de Jesus. Por quê? Porque chegou até nós, espalhou-se pelo mundo todo essa mensagem de Jesus. E ao longo da história da humanidade, nós tivemos vários pensadores. Aqui nessa imagem, a gente tem dois pensadores da antiga Grécia, Sócrates e Platão. Por que eles estão colocados aqui como exemplos, né, de pensadores, de filósofos? Porque o próprio Espiritismo foi influenciado por Sócrates e Platão. Se alguém tem curiosidade em saber como isso aconteceu, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no início, é discutido toda essa questão da influência do pensamento de Sócrates e Platão no Espiritismo. Então vejam que os pensadores, que são vários ao longo da história da humanidade, nos influenciam até hoje. Mas, modernamente, o que nós temos? Nós temos aí os chamados hoje influenciadores digitais. Então, o que são os influenciadores digitais? Poderia se definir de diferentes formas, mas uma forma que vamos usar com todo o respeito é que são pessoas com conhecimento, muitas vezes, sobre um tema ou vários temas, às vezes um pretenso conhecimento, mas que têm o dom da linguagem, o dom da palavra,
o dom da comunicação. E aí se tornam influenciadores. E de uma certa forma, nós aqui presentes, somos influenciadores, né? Porque quando a gente fala em influenciadores digitais, a gente pensa naquelas pessoas com milhões de seguidores, né? Que têm a fama de influenciadores digitais conhecidos, que faturam milhões e milhões por ano. Mas o interessante nos dias de hoje, com essa disseminação das redes sociais nas suas mais diversas formas, às vezes pessoas da nossa comunidade que têm algum destaque na profissão, numa atividade qualquer, têm alguns milhares de seguidores, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores, não é incomum. Talvez aqui nessa sala tenha alguém que tenha esse número, ou alguém que nos está assistindo pelo YouTube, tem alguns milhares de seguidores, 2.000, 5.000, 10.000. Aí a gente pensa um pouquinho assim, será que lá no Sermão da Montanha tinha tanta gente assim? Talvez alguns desses projetos de influenciadores digitais estejam sendo mais ouvidos do que tinha pessoas ouvindo Jesus no Sermão da Montanha. E será que essas pessoas se dão conta, então, da responsabilidade? Se a linguagem influencia? Então, o que falar daqueles influenciadores digitais que têm milhões de seguidores? Será que eles têm a noção do quanto eles podem influenciar? E aí vem algumas perguntas, porque podemos ser influenciadores, sim, dessa forma como foi colocado, mas principalmente somos seguidores, né? Então, como somos influenciados pela palavra enquanto seguidores? Quer dizer, como é que nós nos deixamos influenciar enquanto seguidores de A, de B, de C? E também como influenciamos pela palavra. Nós também podemos influenciar. Usamos como métrica os ensinamentos de Jesus, as obras básicas do Espiritismo, tanto quando seguimos, quando influenciamos. Usamos um filtro moral, por exemplo, para a intolerância, o preconceito, a incitação à violência, entre outros. Então, o que se coloca aqui? Por exemplo, eu sou seguidor de uma determinada pessoa, de um determinado influenciador, porque eu simpatizo, eu acredito naquelas informações, ou simpatizo com as ideias, ou quero me informar a respeito de um assunto, e aquela pessoa é um especialista no assunto. Então, estou lá seguindo. Até aí não tem problema nenhum. Todos nós fazemos isso, em algum grau. O problema é que, às vezes, esse influenciador, ele pode ter o conhecimento, ele pode ter o desenvolvimento intelectual, pode ter o domínio sobre um assunto, mas ele pode não ter a evolução moral. E aí, nessa linguagem, nessa transferência de informação para nós, seguidores, às vezes a mensagem está impregnada de intolerância, ou de preconceito, ou de violência. E aí, perguntamos, neste momento, nós usamos o nosso filtro moral, porque nós temos condições de usar um filtro moral para não absorver esse tipo de informação. Por quê? Porque quando se fala em intolerância, em preconceito, em violência, isso vai totalmente de encontro ao que Jesus pregava. Jesus pregava a tolerância, o amor ao próximo, independente de qualquer coisa. Em hipótese alguma, Jesus incitava a violência,
defendia a violência. Então, com isso, se somos espíritas de fato, temos que usar esse nosso filtro moral e não nos deixarmos influenciar. E aí vem de novo Emmanuel, no livro Pão Nosso. É necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. Isso se aplica ao que nós falamos e ao que nós ouvimos. Mas seguindo então essa reflexão, como espíritas praticantes, como usamos esse dom? Que dom? O dom da linguagem, o dom da palavra. Nós usamos o conhecimento da doutrina espírita dentro e fora da casa espírita? Então, dentro, com certeza. É o que estamos aqui fazendo. Estamos usando da linguagem, estamos usando do dom da palavra para conversar a respeito da doutrina espírita. Entretanto, nós estamos aqui num ambiente em que nós temos pessoas que compartilham da mesma crença. E, consequentemente, isso torna tudo mais fácil. Nós conversarmos entre pessoas que pensam em relação à religião da mesma forma, mas e fora da casa espírita? Em casa, no local de trabalho, que são ambientes que não necessariamente as pessoas compartilham das nossas mesmas ideias em relação à religião, em relação a outros aspectos da vida. Então, são ambientes que podem ser conflituosos. As ideias distintas, muito distintas, podem levar a conflitos. Então, como nós nos portamos neste ambiente? Nestes ambientes não tão controlados, nesses ambientes, às vezes, que podem ser, de uma certa forma, até hostis, em relação à linguagem, em relação ao conhecimento da doutrina espírita, a expressar esse conhecimento da doutrina espírita. E aí vem de novo Emmanuel dizer o seguinte: o Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pecadores humildes, e terminou a tarefa entre dois ladrões. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui para a gente? Que Jesus, ele não pregava apenas para convertidos, ele não conversava apenas a respeito do mundo espiritual somente com os apóstolos, somente com as pessoas próximas. Ele vivia nos ambientes mais diversos, mas sempre com a mesma postura, sempre com o mesmo pensamento, sempre com o mesmo diálogo. Então, isto deve nos servir de exemplo. Em que sentido? Se estamos num ambiente como a casa espírita, numa exposição doutrinária, num grupo de estudo, tranquilamente nós vamos compartilhar os conhecimentos da doutrina espírita. Mas também devemos fazer isso, lógico, dentro de certos limites, fora da casa espírita, nesses ambientes mais conflituosos, como aqui o ilustrado por Emmanuel. Então, por exemplo, se estamos no nosso ambiente de trabalho, que às vezes é um ambiente que não é muito bom, às vezes há conflito entre as pessoas, por que não podemos nos utilizar dos conhecimentos que temos para arbitrar os conflitos, para sermos a voz da razão, a palavra que acalma os ânimos? Por que nós não podemos fazer isso? Podemos sim fazer. E o mesmo na nossa casa, na casa dos familiares. A gente usar esse conhecimento doutrinário que temos
resolução dos conflitos que estão ocorrendo à nossa volta, próximo a nós. Então, nós podemos, sim, agir dessa forma, e aí estaremos usando esse nosso dom também de uma maneira correta. Nós estamos ali, né, fazendo uma boa obra com esse dom que recebemos. Bem, essa imagem aqui é a da avenida, né? Não sei se vocês estão reconhecendo, mas é da Avenida Rio Grande do Sul, aqui no Cassino. E no início lá da exposição, eu comentei que, né, o processo, né, da exposição doutrinária de hoje tinha, de uma certa forma, ocorrido numa caminhada na avenida. Então, eu vou contar o que aconteceu nessa caminhada. Bem, então, foi um dia de manhã, bem cedo, a avenida bem calma, bem tranquila, e eu fui caminhar sozinho, porque normalmente eu caminho com a Janaína, e então, por estar sozinho, não estar conversando com ninguém, e eu já tinha lido o texto, né, eu comecei a pensar a respeito, o que é possível falar, como é que é possível abordar, porque o texto ele não é muito fácil, na minha opinião, pelo menos. Então, comecei a caminhar e pensando no cérebro humano, pensando no Sermão da Montanha, como é que teria sido. E quando a gente começa a se ligar com a espiritualidade dessa forma, a gente fica meio... é difícil de explicar, né? Meio zen, tranquilo, né? Alguns chamariam avoado, né? Se passar alguém, é capaz de não se dar conta. Bem, mas aí estava envolvido nesses pensamentos e já retornando em direção à minha casa, e tem um senhor sentado num banco. E esse senhor olha para mim bem firme, bem sério, e chega e diz assim: Deus não existe. Então, isso foi, assim, difícil de explicar o choque, porque a gente está nesse estado de harmonia com os amigos espirituais e a gente ouve um Deus não existe. Então fica num momento um certo atordoamento. E justamente estava eu pensando em Deus, em Jesus, etc. Bem, que reação eu tive? Nenhuma. Segui caminhando. Bem, mas aí comecei a pensar um pouco ao longo da caminhada que me restava. Por que eu não falei nada? Por que eu não disse nada? Por que eu não usei o dom da palavra? Por que eu não usei o conhecimento espírita? Aí eu fiquei pensando, o que eu poderia ter dito? Difícil, né? Mas tentei aqui, né? Deus não precisa se apresentar para ti. Sou Deus, Criador do Universo. Reconheça Deus pelas obras dele. O ar que respiras agora, o céu azul sobre tua cabeça, as árvores que te dão sombra, os pássaros a gorjear, as obras de Deus. Isso remete lá a João 10, quando Jesus fala que ele seria reconhecido pelas suas obras. Deus é a mesma coisa. Deus se reconhece pelas suas obras. Mas eu não disse. Nem disse que ele podia passar aqui na exposição doutrinária de sábado à noite. Por que isso?
Aí vem o recadinho. A gente pensa que não está preparado, mas se a tarefa se impõe, é porque estamos preparados. Então isso é para a gente pensar não um pouco, pensar muito. Porque às vezes, como trabalhadores da casa espírita, somos solicitados, alguém bate a nossa porta, ou telefona, quando eu falo solicitados, pelo recanto. Bate a nossa porta, toca o telefone, vem o WhatsApp, e muitas vezes a gente não se sente preparado para a tarefa. Mas se a tarefa se impõe, é porque estamos preparados. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus fique em seus corações. Obrigada, amigo, pela essa lição da noite. Muito obrigada. Neste momento, amigos, nós fazemos esta oração pelos nomes que nós colocamos aqui nas caixinhas, pelos encarnados, pelos desencarnados, em quem vem a nossa memória nesse momento que está necessitando de auxílio, e oramos também por todos nós aqui presentes. Fechemos os olhos mais uma vez, então, relaxemos a nossa mente e oremos. Senhor, seja em nós o bálsamo de sua luz, o amor em nossos corações, o brilho em nossas mãos, o valor do seu sorriso em nossa face, o equilíbrio de sua brandura em nossos olhos, a coragem para seguirmos com a força da fé em nossos corações, a beleza e a renovação para enfrentarmos os obstáculos da vida. Seja em nós a construção luminosa do seu reino de amor para, enfim, termos coragem de desafiar os nossos próprios medos, impaciências e inseguranças, praticando na experiência carnal ou espiritual a máxima eterna, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, neste momento, nós vamos passar para o passe. Lembrando, né, se algum dos senhores já estiver se sentindo bem, que não haja necessidade